Bem, pessoal, agora vamos falar da lógica da formação do sistema de bem-estar social nos países em desenvolvimento, né? E a lógica que eu convido aí para nós pensarmos é uma lógica que está baseada numa ideia da construção não democrática, da construção autoritária. Enquanto no modelo de Spin se mostrava ali a força da esquerda, a força dos movimentos baseados nas classes trabalhadoras, os grupos mais vulneráveis, como que tinham capacidade de se organizar e demandar políticas do Estado, inclusive criar hegemonias dos partidos de esquerda, né? A história do mundo em desenvolvimento é uma história baseada na lógica da cooptação por parte do líder político, do grupo que está no poder, dos atores com capacidade de expressão na sociedade, né? Primeiro, convido vocês a lembrarem ali que vocês já viram na discussão da lógica da inversão dos direitos, né, do Brasil e em outros países da América Latina, né, que enquanto na Inglaterra, segundo a tese do Marshall, haveria uma evolução lógica e cronológica de direitos civis para direitos políticos, para direitos sociais, há no Brasil uma inversão. Os direitos sociais antecedem a ampliação dos direitos políticos e esses direitos civis ainda estão subjúdice ainda na sociedade brasileira. Não é garantida aí a igual consideração jurídica de todos os cidadãos. E quais são os dois momentos onde há a expansão das políticas de proteção social no Brasil? Durante a ditadura varguista, onde vai ter a criação da CLT, dos institutos de previdência, a primeira grande experimento de proteção social brasileiro, de seguridade social, e a ditadura militar, onde vai ter expansão massiva das políticas sociais do governo, ainda que de forma bastante desigual, e a gente vai detalhar um pouquinho mais nos próximos minutos, né? Convido vocês a relembrarem lá o texto do Zé Murilo de Carvalho, Cidadania do Brasil, o longo caminho, que mostra aí essa evolução invertida da lógica de direitos no Brasil. Bem, ponto importante é, existe o welfare state construído nos países de desenvolvimento. A questão é entender como funciona esse welfare, as suas características. Primeiro ponto importante, é um welfare muito pouco redistributivo. Mesmo até hoje, se você pegar o gasto do Estado brasileiro antes dos impostos, o gasto do Estado brasileiro, como é que ele afeta a distribuição de renda? Você faz como isso? Você observa como é a distribuição de renda antes dos impostos e como é a distribuição de renda depois dos impostos, né? Se você pegar esses estados que são redistributivos, se você pensar na Escandinávia, na social-democracia, ou mesmo nos estados corporativistas, há uma redução do Gini. O Gini pré-imposto é maior do que o Gini pós-imposto. Quer dizer, os recursos arrecadados do Estado e a distribuição feita pelo Estado, os benefícios feitos pelo Estado, eles equilibram os desequilíbrios produzidos pela economia de mercado, pela economia capitalista. Isso não acontece no Brasil, isso não acontece no mundo em desenvolvimento. O Gini brasileiro pré-imposto e benefícios é muito semelhante ao Gini brasileiro pós-impostos e benefícios. Quer dizer, no final das contas, o Estado tem um efeito nulo sobre a distribuição de renda. Quer dizer que ele significa que ele não tem políticas de redistribuição de renda? Não, não significa. Significa que ele tem políticas de redistribuição de renda, mas ao mesmo tempo tem outras políticas que produzem grande redistribuição. Então, é um Estado que ele tem um efeito muito menor na redução do Gini. E ainda se a gente observar as características distintas dos estados de bem-estar social mais consolidados, que são os da América Latina e os da Ásia Oriental, você vai ver que na América Latina você tem welfares muito mais volumosos, que gastam uma parcela muito maior do PIB. Por outro lado, no Extremo Oriente você tem welfares que são mais distributivos, são mais igualitários. Tudo bem que eles partem também de uma sociedade que ela é mais igualitária e que sublinha o papel da família nas relações de cuidado, né? Possuem leis, né, na Singapura, em Filipinas, na Índia, ainda que a Índia seja um caleidoscópio humano, né, tenha muita pluralidade. Inclusive tem um estado, Kerala, na Índia, que tem um sistema de proteção social muito parecido com o sistema escandinavo, né? A Índia tem muita diversidade. Singapura, Filipinas e outros países do Extremo Oriente, né, propõem leis que obrigam que as famílias cuidem dos idosos, né? Então a organização do sistema de proteção social é baseada na família. Já na América Latina, você tem um papel do Estado como garantidor do seguro social, né? Seja por meio de subsídio do setor formal, seja por meio de contribuições, seja por meio de impostos gerais, ainda que quando a gente vai olhar o Bolsa Família, os programas de transferência de renda condicionada, tem um papel importante também da família na organização
desses benefícios. E qual é a lógica desse sistema? É uma lógica corporativista, baseada no emprego formal, mas desigual. Desigual em qual sentido? Que deixa uma parcela muito grande da sociedade fora desse sistema, né? Porque ela foca no emprego formal, na cidadania regulada do Vanderlei Guilherme dos Santos, construída durante o período varguista, no qual só o empregado, o funcionário, o trabalhador com carteira assinada, ele tem direito a participar do sistema de proteção social. Então, esses efeitos distributivos da ampliação dos sistemas do setor formal é desigual, porque, primeiro, uma parte importante da sociedade é deixar de fora, o trabalhador informal, no período varguista, o trabalhador rural também, mas também o próprio benefício que é dado dentro do sistema formal, ele é desigual. Há uma permanente, então, exclusão dos pobres e miseráveis, uma estratificação do sistema, né? E esse sistema aí que começou a se construir no regime varguista foi unificado no sistema de pensão do seguro social do INSS durante o regime militar, INPS, INSS, e também um segundo ponto importante é que já no regime militar você vai criar um sistema de proteção de saúde, uma seguridade de saúde para os trabalhadores com emprego com carteira assinada, no sistema do INAMPS. Não era um sistema de saúde universal que garantia o direito de saúde a todos os brasileiros, mas apenas para aqueles que contribuíam para o sistema previdenciário. Nos regimes asiáticos, a gente já falou, os benefícios são menores, mas também as sociedades são menos desiguais, o resultado do Estado é menos desigual. Já, ainda no regime militar, mas muito mais importante depois da redemocratização, você vai começar a criar pernas redistributivas nesse sistema, né? Um reconhecimento do direito de cidadãos, ou pelo menos alguns segmentos da cidadania, à segurança de renda por meio de uma assistência social que não é contributiva, né? Lembra que a marca da contribuição é a marca fundamental do sistema corporativista. Nem o sistema liberal ele é contributivo, porque na verdade você usa os impostos para pagar os benefícios residuais, nem o sistema social-democrata, ele é contributivo, porque no final das contas você tira dos impostos para garantir as políticas universais. O sistema conservador, ele é estratificado, ele é essencialmente o sistema contributivo, né? Mas aí você começa a criar pernas de não contributivas. Na Costa Rica você começa a ter um modelo proto-universalista, sobretudo no seguro de saúde, e no Brasil você já tem uma perna muito importante contributiva do Fundo Rural, criado em 1974, que incorpora pela primeira vez o trabalhador rural dentro do sistema de proteção social e vai antecipar reformas como o BPC ou os programas de transferência de renda condicionada no futuro, ainda que o benefício dado para o trabalhador rural ele é muito pequeno, vai ter uma mudança substancial na Constituição, que é a definição do benefício mínimo de um salário mínimo. Um ponto importante para pensar a lógica do estado de bem-estar social nos países em desenvolvimento é que é uma dimensão autoritária. É um sistema baseado na cooptação dos cidadãos, muito influenciado pelo modelo bismarckiano na Alemanha, no Segundo Império Alemão, ou de Van Taff na Áustria, que são atores políticos muito perspicazes que eles percebem os efeitos de instabilização social na Revolução Industrial e se antecipam a esses efeitos e promovem políticas que cooptam os grupos com maior capacidade de mobilização social. Então, o Meres e Keynes vão propor uma teoria da relação da ditadura e o estado de bem-estar social de uma maneira muito clara. O ditador ele vai cooptar, ele vai buscar ter base de apoio naqueles que o sustentam e naqueles que o ameaçam a derrubar. E para ter esse apoio, o que ele vai fazer? Aquilo que o José Maria de Carvalho falou na cidadania invertida. Vou entregar benefícios sociais. Então, o benefício social que não está relacionado com direitos de cidadania, mas o benefício social que está relacionado com a capacidade que os indivíduos têm de se manifestar, se mobilizar contra o governo, gerar instabilidade política. E por isso os segmentos mais vulneráveis eles ficam fora desse sistema, porque são os grupos que têm menor capacidade de mobilização frente ao poder político. O Estado, para sufocar as mobilizações crescentes, fruto do processo de industrialização, do processo de modernização econômica, né? Então, na verdade, que você não tem sistema de proteção social, você tem a violência dos órgãos de repressão. O segundo modelo é o modelo de conluio. O que é o modelo de conluio? É um modelo que vai falar que a política social ela é um privilégio
que garante um fluxo permanente de rendas para setores privilegiados e protegidos, reduzindo o risco de expropriação por parte do Estado desses grupos protegidos, né? E aí a gente pode ver na ditadura brasileira do Estado Novo, varguista, a criação da CLT, dos institutos de pensão, que vai produzir um mercado de trabalho dual, dividido em trabalho formal, merecedor e titular de benefícios, e informal, completamente alijado do sistema, concentrando todos os benefícios nesses trabalhadores do setor formal, que seria o setor privilegiado, de forma a reduzir o seu ímpeto revolucionário, o seu ímpeto reformista, e garantir a estabilização da política, que vai dar água à cidadania regulada varguista, né? Você já começa a criar alguns instrumentos de proteção social, não para grandes grupos da sociedade, não para a maioria da sociedade, para segmentos da sociedade com maior capacidade de influência, né? Essa é a lógica central. Você está dando para diversos grupos, e isso é importante para a gente pensar que durante a ditadura varguista, o sistema de proteção social brasileiro, ele não abarcava a maior parte da população, porque a maior parte da população naquele momento ainda estava no campo. O Brasil atravessava o processo de industrialização. Por fim, você tem o paradigma da proliferação organizacional, que são benefícios díspares, desiguais, né? Como a gente já viu no sistema no sistema conservador desigual brasileiro, hierárquico desigual, mas que ele abrange segmentos muito mais amplos da população. Com a modernização econômica, com a urbanização brasileira, sobretudo com o milagre, a ditadura militar se viu, olha, preciso responder de maneira mais eficiente às demandas da sociedade para não gerar instabilidade política. Então você não tem só um programa que abrange um pequeno segmento da população com maior capacidade de mobilização, mas programas mais amplos, incluindo a própria incorporação dos trabalhadores rurais no Fundo Rural, que é uma aposentadoria sem contribuição, como a gente tinha falado, diferente da aposentadoria do trabalhador urbano. Você vai criar um sistema corporativista estatal de cima para baixo, né, um corporativismo de cima, no qual a elite vai diluir a capacidade de mobilização dos grupos sociais por meio da fragmentação institucional. Você tem diversos programas desestruturados que promovem políticas de proteção e seguridade social, sendo bastante desequilibrados e desiguais os pacotes de benefícios, muito associados com a capacidade de pressão social dos indivíduos sobre o sistema. Então, qual é o grupo político que tem um pacote mais generoso de bens? Os militares, seguido dos juízes, depois os trabalhadores do setor público, depois os trabalhadores de carteira assinada do setor informal e, por último, os informais, que vão sendo lentamente inseridos no sistema, primeiro pelo Fundo Rural, mas que vai terminar apenas com a criação dos programas de transferência de renda condicionada, como Bolsa Família, e depois com a incorporação dos trabalhadores domésticos, faz pouco menos de 15 anos, né? E aí você vai criar o que a literatura falou de um sistema conservador desigual, né? Que é muito semelhante ao welfare conservador dos Pinheiros, mas que deixa ainda parcelas da população de fora ou com benefícios muito diminutos, né? E isso configura mais ou menos como que era a estrutura do sistema de proteção social às vésperas dos processos de democratização da terceira onda democrática, e a gente vai falar um pouco como isso afeta a construção dos sistemas de proteção posteriores, nos anos 80, 90 e 2000. Então, vamos lá, pessoal.